Uma portaria publicada no Diário Oficial da União na semana passada regulamenta a possibilidade de imóveis rurais de grandes devedores da União serem destinados à reforma agrária. De acordo com o texto, a adjudicação em favor da Política Nacional de Reforma Agrária vale para imóveis penhorados em ações judiciais da União ou de autarquias e fundações públicas. Para ampliar essa notícia, nós convidamos o especialista, o Daniel Blanc, que é advogado em direito imobiliário. Ô Daniel, obrigado pela participação aqui no RN. Eu acho que a primeira pergunta importante a se fazer, né, é se esses imóveis que podem ser destinados à reforma agrária seriam imóveis que têm dívidas com o governo ou se de repente eu estou devendo para um banco, para uma instituição financeira particular, eu também corro esse risco. Boa noite, Daniel. Boa noite, obrigado pelo convite. Essa portaria ela só serve para dívidas com órgãos federais. No caso, seriam as autarquias ou o próprio governo federal. Ou seja, uma instituição privada ela não poderia se valer dessa portaria. Existe algum limite de valor? Por exemplo, imóvel abaixo de R$ 1 milhão não se encaixaria nessa portaria? Ou não existe nenhum limite financeiro do valor? Não existe um limite financeiro pré-estabelecido de valor. O que existe é um estudo que vai ser feito pelo INCRA da viabilidade para a utilização daquela propriedade para uma reforma agrária. Se não tiver a utilidade para o INCRA, não vai entrar dentro desse projeto. Agora, para um imóvel chegar a esse ponto, né, de ser penhorado, de passar para a posse do governo, ele precisa passar por uma série de processos, né? Não é de uma hora para outra, porque talvez essa seja uma inquietação do nosso público, né? O que ele tem que tomar cuidado para não chegar nesse ponto? Olha, isso vai passar por um processo judicial, né, comum e vai respeitar o devido processo legal, onde as partes têm direito a realizar todos os recursos ali dentro. A penhora ela acontece a partir do momento. Primeiro, existe a dívida vai ser inscrita em dívida ativa. Após dívida ativa, que foi feito um aviso para aquele devedor, para que ele pagasse, ele não realiza aquele pagamento, a União ela entra com uma execução fiscal, que é uma cobrança forçada. Ela vai tentar sempre receber em dinheiro primeiro. Não recebendo em dinheiro e não conseguindo alcançar outra forma de receber, ela vai realizar a penhora daquela propriedade rural. Sendo realizada a penhora da propriedade rural, vai ser feita uma avaliação e se o INCRA entender que existe uma necessidade, ou seja, uma utilidade pública para aquele imóvel, após a avaliação, vai tomar para si aquele bem e vai dar a quitação, né, pelo valor que foi feita a avaliação ao devedor. Agora, esse é um modelo inédito, né? Nunca se teve um imóvel que foi penhorado pelo governo e foi tomado pelo governo. Normalmente o governo toma esse imóvel e acaba negociando no mercado, é isso? Sim, normalmente o governo, quando ele chega numa fase de leilão, né, o que a gente chama de leilão, que é o juiz, o Estado juiz, ele chegar, ele tira o bem do devedor, ele leva isso para uma praça pública para poder alcançar o maior valor e entregar ao credor o resultado daquilo. A partir do momento que existe agora esse novo procedimento, eles vão tentar utilizar as áreas de grandes devedores para poder fazer assentamentos e fazer uma reforma agrária, para ter uma dúplice utilidade dentro daquele procedimento e dar mais agilidade. Agora, Daniel, quais são as dívidas mais comuns, né, com o governo que podem enquadrar o imóvel nessa situação? IPTU, sei lá, ITBR, quais são os principais impostos ou dívidas que contemplam essa questão? Pode ser qualquer tipo de dívida que seja federal, né, nesse caso. Então, o IPTU não entra, porque o IPTU seria um imposto de competência do município, mas entraria aí diversos outros impostos, como ICMS, imposto de renda, todos esses eles poderiam ser aí abrangidos dentro desse procedimento. Agora, se eu fizer um financiamento, por exemplo, no Banco do Brasil, né, que é um banco estatal, ou no BNDES, ou na Caixa, não sei, e se enquadraria também numa dívida ativa? Enquadraria. Nesse caso, sim, porque é uma autarquia, né? Ou seja, foi criado por uma lei específica, uma empresa, muitas vezes, de economia mista, então se enquadraria dentro desse procedimento de apropriação por conta do INCRA.
Bom, para a gente encerrar, que conselhos você daria ao nosso produtor, então, né, para evitar que esse tipo de situação possa acontecer, Daniel? Se tiver uma dívida, sempre buscar o parcelamento administrativo. Se chegar à via judicial, negociar e fazer uma proposta de parcelamento dentro dos autos do processo, para que não venha a ser surpreendido por uma adjudicação por parte do INCRA. Então, porque esse procedimento ele permite, inclusive, que o INCRA requeira ao juiz a entrada no imóvel para fazer uma verificação in loco sobre a viabilidade ou não da adjudicação do bem. E essa portaria, ela se enquadra apenas a propriedades rurais? Obviamente, a reforma agrária, a gente imagina que sejam áreas, né, abertas, terrenos, para que possam ser utilizadas para pequenos agricultores nessa reforma agrária, ou vale para outros estabelecimentos, até urbanos, né, que possam servir para outra finalidade, para outra entidade, além de uma reforma agrária, por exemplo? Não, essa portaria ela é específica para imóveis rurais. Não tem como incluir os imóveis urbanos. Por quê? A portaria ela foi criada para a reforma agrária. Então, a propriedade tem que ser rural, porque senão não vai ter o fim social a qual foi criado esse projeto. Perfeito. Daniel, a gente vai voltar a tocar nesse assunto, especialmente, né, quando a gente tiver algum exemplo prático, né, de algum imóvel rural que tenha sido tomado por penhor aí pelo governo e ter sido destinado à reforma agrária. Obrigado pelos seus esclarecimentos aí, uma boa noite e até uma próxima, Daniel. Muito obrigado pelo convite, uma boa noite. Boa noite.